Fala, meu povo! Hoje estamos trazendo mais uma experiência diferente para vocês, tá? Estamos trazendo uma pessoa que não é dentista, mas que tem bastante experiência também nessa área de saúde, nessa área de gestão de consultórios e vai agregar bastante, tá? Ele que é economista, tem experiência em processos de gestão, planejamento estratégico, plano de negócio e financiamento bancário, ex-professor de graduação e pós-graduação, sócio da Usina de Negócios e de algumas startups e diretor executivo do NIS, Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da UFAL. Edmilson Fialho. Aê. Então, para você que não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreva. Eu sei que você está curioso, a gente tem noção, a gente sabe Nos que você ajudem. tá ali, olha um, olha outro vídeo, sempre tá, quando tá lançando alguma coisa, tá vendo também. Então, por favor, se inscreva, porque você não precisa ficar olhando toda vez isso, né? O próprio YouTube vai notificar isso para você, ainda mais se você apertar no sininho, tá bom? Se você acha que esse vídeo pode ser importante para mais alguma pessoa, então compartilhe esse vídeo aí também pra gente, tá bom? Então é isso, eu sou Edmilson. Eu vou falar logo aqui o problema, porque aqui tem um negócio, um detalhe aqui importante que não foi dito ainda. Mas o seu Edmilson Fialho é o pai da Priscila, Papai. né? É o meu sogro, porque somos casados, para quem não sabe ainda que tá chegando Ainda. agora. E quase um pai para mim também, né? Porque quando eu vim para cá, foi toda uma assistência, assim, eu tenho um respeito também, como se fosse. E a gente abusou um bocado para fazer isso aqui, né? E além disso, ele fez tudo que a gente vai falar que ele pode fazer para vocês, né? Para quem quiser, quem tiver essa possibilidade. Ele fez pra gente e realmente foi um divisor de águas, né? Com certeza. Agradeço demais seu convite. O seu aceite do Aceite seu do convite. convite. Nada, sempre é um prazer. Maravilha. Vamos começar a primeira pergunta. A primeira pergunta normalmente é um clichê nosso, né? Então eu queria saber primeiro quem é Edmilson Fialho, né, e como se tornou o profissional de hoje. Minha vida de consultor, ela começou bem antes de eu sair da Braskem. Eu trabalhei em vários lugares da minha vida. Eu fiz química uma parte da minha vida, depois eu fiz economia. Fiz economia enquanto estava trabalhando na Braskem. E no meio do caminho eu já comecei a querer fazer uma coisa que me martelava na cabeça. Eu tinha um sonho de empreender. E eu gostava muito dessa área de consultoria. Então comecei a fazer alguns projetos. Depois que eu saí da Braskem, eu investi um pouco mais nessa minha carreira de consultor. E nesse movimento eu trabalhei muito com inovação. Então passei um tempo trabalhando junto com o professor José Aldo Tonholo lá na UFAL. Hoje ele é reitor, né? Que é o nosso reitor, meu amigo e irmão. E a gente fez muita coisa junto. A gente fundou a primeira incubadora de empresas de Alagoas. Depois a gente fundou outros projetinhos lá dentro da UFAL. Mas também teve um outro projeto que eu fiquei à frente, que foi o NIEX, que era o Núcleo de Incubação de Empresas de Xingó, que era um projeto da UFAL junto com o Instituto Xingó, e que eu tive a honra de ressuscitar o projeto e colocar ele nos trilhos. E em 2003, esse projeto foi escolhido como o melhor projeto de incubadoras de empresas do Brasil. E por conta desse projeto eu recebi um convite e fui para a África. Então passei 2 anos morando em Angola. Bem pertinho. Não bem em Luanda, nenhuma das capitais, mas eu morava no enclave de Angola, que é Cabinda, que fica entre a República do Congo e a República Democrática do Congo. Então só chega lá de avião ou de barco. Então, não dá nem para pedir socorro assim, nem sair correndo. Mas foi uma experiência maravilhosa que marcou profundamente minha vida. Então, quando eu voltei de Angola, eu passei um tempo trabalhando numa construtora de um amigo. E depois resolvi focar 100% na minha consultoria. Mas o senhor tem
alguma referência, assim, né, em relação à consultoria, algum consultor ou algum empresário que você ouvia assim, poxa, eu queria ser uma pessoa próxima dele, você almejava ser tinha um parâmetro? Na verdade, não. Eu via consultores que prestavam um serviço muito ruim e eu dizia que eu não queria ser daquele jeito. Então, eu via que eu tinha condições de fazer diferente. Então, a gente começou uma consultoria com um perfil diferente. Inicialmente, como eu vinha da área química, a gente investiu muito em consultoria da área química. Então, eu dava consultoria para melhoria de processos operacionais, melhoria de formulações. Trabalhei em várias empresas da área de saneamento, de saneantes, né, detergente, desinfetante. Então, a gente melhorava alguns processos. Eu me lembro que há muito tempo atrás, o professor Toiolo me lembrou disso há um tempo, faz muito tempo, eu recebi um convite de um empresário para desenvolver álcool gel. Ai, se fosse hoje. Tava bem. E o cara tinha ido para os Estados Unidos e tinha trazido uma amostra de álcool gel e queria fazer igual. E aí eu me juntei com um profissional lá da Braskem, que na época era meu chefe, o Almir Birapalheta, e a gente desenvolveu o álcool gel no laboratório da UFAL. Então o professor Toiolo, que é do departamento de Química, lembrou disso. E um tempão atrás, antes da gente mudar de casa, eu estava mexendo em umas coisas e encontrei aí nos frasquinhos de amostra Daquela época. que eu tinha feito. E é desses que gruda assim na mão? Não. Álcool gel, meleca, né? álcool gel de altíssima qualidade. E naquela época a gente já se preocupava em fazer um álcool gel com aloe vera. Ó, Né, tá, que era para deixar, porque o álcool ele é secante, né? Então ele tem uma propriedade de retirar a água. Então se você usa muito na mão ele vai ressecar. Então a aloe vera ajuda a deixar as mãos mais macias e também a vitamina E que ajuda também. Desde aquele tempo já sabia, mesmo assim hoje em dia ainda tem. E aí o empresário, a gente terminou a pesquisa para ele, mas ele não quis investir, né? Tá vendo? Vacilou. Eu não podia fazer nada porque a gente assinou um acordo de confidencialidade, eu não podia usar a fórmula dele. Mas aí a sua sócia esposa, dona Shirley Jane, mãe de Priscila, minha sogra, entrou em parceria com o senhor na empresa. A partir daí, já que o senhor tinha... ela é química, né? De ofício. Ela é química, mas ela depois fez né? administração de empresas. Ah, então casou perfeitamente. Mas ela não entrou no início, não. A Shirley, ela só entrou depois que ela saiu, que ela trabalhava lá no polo industrial. Aí depois que ela saiu do polo, que ela começou a trabalhar comigo. Então a gente já está trabalhando junto, vamos dizer aí, uns 10 anos já. Mas explica pra gente o que é que faz um consultor de empresas. Muita gente não entende. Eu, para entender, às vezes me perguntavam, seus passados o quê? Eu ficava tentando explicar, nem eu sabia explicar direito. Explica de uma forma simples, assim. Eu vou dar uma explicação bem simples que eu gosto de dar para algumas pessoas que não entendem o papel do consultor. Quando você está doente, você vai para o médico. E aí o médico conversa com você e aí ele te passa o tratamento que vai tentar curar aquela doença que você está. O consultor, ele é um médico, só que ele é um médico de empresas. Então, quando a gente vai numa empresa que ela tem algum problema, a gente precisa entender qual é o problema que ela tem para encontrar a solução ideal para poder resolver o problema. Muitas vezes os empresários eles nos procuram porque é comum ele chegar e dizer a gente está com problema no financeiro. Mas empresa não tem problema no financeiro. Financeiro é resultado. Então, a empresa, geralmente, ela tem problemas antes. No processo, né? Ela tem problema de processo, tem problema de atendimento, tem problema de entrega, tem problema na qualidade do serviço que ela pega, ela entrega e, com certeza, isso vai refletir no financeiro.
Então, como o financeiro é o que ele visualiza, então ele diz, eu estou com um problema no financeiro. Mas financeiro é resultado. Se você é bom no que faz, o teu financeiro reflete. Se você é ruim no que faz, seu financeiro também vai refletir. Mas existe consultor de empresas para uma empresa que já está indo muito bem, por exemplo, eu tenho um consultório e eu estou indo muito bem no meu consultório. No final do mês ali tem um lucro muito bom. O consultor ele poderia agir nessa minha empresa de alguma forma benéfica ou só se eu tivesse ruim das pernas? Como se fosse uma auditoria, assim, né? Não, na verdade, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Porque a gente entendeu isso agora durante a pandemia. Por que muitas empresas quebraram durante a pandemia? Elas quebraram porque elas faturavam, mas elas tinham um custo fixo e um custo variável alto. Então, quando a receita caiu, o custo fixo dela era muito alto, ela não conseguiu se sustentar. Então, o fato de uma empresa estar faturando hoje não quer dizer que ela é saudável. Ela pode estar faturando muito bem, mas ela tem uma estrutura de custo muito alta. A gente fez um trabalho numa empresa lá em Ribeirão Preto e eles tinham um custo elevado. No primeiro trabalho que a gente fez, que foi para reduzir custos operacionais dele, a gente deu uma redução de 30% no custo operacional dele de um mês para o outro. Só com simples avaliação do que estava sendo feito e troca de alguns custos e que não tinha controle. Não são custos de abastecimento, não tinha controle. Vários custos que eles não tinham controle e a gente começou a melhorar a performance disso e o resultado surgiu um mês depois. E dentro de uma clínica ou consultório, onde é que vocês conseguem agir? É só nessa parte do financeiro, porque você já falou que é um processo, né? Que o financeiro é a parte final. Mas em quais esferas dentro do consultório vocês conseguem agir? Porque a primeira coisa que a gente pensa é no financeiro, né? Como empresários assim. Mas existem outras etapas que a gente não conhece, né? Quais são, assim, essas etapas, sem ser financeiro? O pessoal da área médica, isso qualquer um, né? O médico, o dentista, o fisioterapeuta, todos eles que são profissionais liberais, ele tem um problema sério, que é um problema de origem, é a formação. Então, eles não receberam formação para gerir o negócio. Então, ele não sabe nem para onde vai. Não sabe como estruturar, não sabe como montar. Muitas vezes, as pessoas aprendem na tentativa e erro. Isso é muito ruim, porque tentativa e erro você pode quebrar a empresa. Então, se você não conhece e você não estuda, a possibilidade de você quebrar a empresa é muito grande. Porque você tem que conhecer sua estrutura de custo, você tem que entender qual é o preço que você está cobrando. O preço, a formação de preço que você faz, ela tem que cobrir os seus custos operacionais, mas também tem que dar uma margem de lucro. Mas você também tem que olhar para a concorrência, porque você não está só no mercado. Agora, se você tem um diferencial, né, que o seu atendimento é superior, a qualidade técnica sua é superior, então eu consigo agregar valor, consequentemente eu elevo o preço da consulta e o preço do atendimento. Mas se você não conseguir entender qual é esse diferencial seu, aí realmente é complicado. Então o consultor ele tem essa visão de olhar para o processo e entender onde você pode otimizar. Como é que você consegue melhorar o desempenho de um estabelecimento? Porque quando a gente olha um consultório, ele é igual a qualquer empresa. Ele tem receita, tem despesa. Sim. É igual a qualquer um. Funcionário. Não tem para onde. Agora, isso que o senhor falou realmente é um ponto-chave, assim, porque a questão de ser consultor, né? E eu vejo que você lê muito, não só o senhor como Dona Shirley também. Então, é um processo de educação continuada, né? Então, você sempre tem que estar se atualizando. Mas essa questão da consultoria ou dos preceitos,
durante a graduação, é algo que me impressiona, assim, porque eu lembro de ter escolhido odontologia também porque tinha esse viés de você ter o seu consultório dentário, né, e você ser profissional de saúde também. Mas quando você chega no curso de odontologia, você não vê nada de empresa. E aí você é jogado no mercado de trabalho, você não sabe se vai montar uma empresa, se não vai, você não sabe fazer um plano de negócios, que é aí o que o senhor entra, né, em relação a isso de você estruturar e de pensar de como é que vai gerir, estudo de mercado. Eu queria saber como é que, para a pessoa que está terminando a odontologia agora, ele tem um pensamento de montar um consultório, quais são os passos que ele deve ter, assim, em relação a planejamento do seu consultório? É montar um plano de negócio e aí realmente precisa de um profissional adequado para auxiliar? Como é que seria isso? Não, se ele for um profissional proativo, ele consegue fazer só. Tá? Agora ele tem que estudar. Porque ele não vai aprender da noite por dia alguns conceitos básicos. Então, ele tem que entender o que é uma matriz SWOT, como montar uma matriz SWOT. Ele tem que saber fazer uma análise de ambiente, ele tem que saber o que é a concorrência. E aí, geralmente, a gente acha que concorrente, é aquele concorrente direto. Não, mas você tem vários tipos de concorrente. Né? Então, as 5 forças de Porter, ele determina que esse mercado ele é regido por 5 forças. Né? E aí você tem que saber, eu tenho novos entrantes, eu tenho que saber, tem pessoas entrando no mercado, eles são futuros concorrentes, eu tenho produtos substitutos, eu tenho o poder de barganha do cliente, eu tenho o poder de barganha do fornecedor. O que é isso? As minhas compras são pequenas. Qual é a minha força para comprar, para pedir desconto numa loja que vai vender os insumos que eu preciso? Se eu compro pouco, eu não tenho poder de barganha nenhum. Mas se eu compro em grande quantidade, eu tenho poder de barganha. A mesma coisa é o cliente. Se é um cliente que faz uma quantidade imensa de serviços com você, você dá o orçamento para ele e diz assim, não vou pagar isso, que eu vou fazer muita coisa, só vou pagar X. Então, assim, ele tem um poder de barganha. Você precisa entender todo esse mecanismo. Porque se você não entende esse mecanismo, você vai achar que o vizinho aqui de um lado é meu concorrente, é ele que eu devo me preocupar. Não, você está errado, você está esquecendo das outras forças. Uhum. E até questão também de paciente, né? Então, por exemplo, se você tem um consultório e você tem agenda cheia para 2 meses, você pode mexer nos seus valores. Agora, se você tá sentado esperando vir um paciente, o paciente pede um desconto, já fica mais difícil, né? Você não ceder assim. Então tem todo esse não é uma receita de bolo, né? Mas o profissional ele tem que saber qual é o seu ponto de equilíbrio. Então, assim, eu não posso dar um desconto que venha afetar a minha lucratividade. Eu não posso dar um desconto que seja superior ao meu custo pelo aquele serviço. E aí é o famoso, tô pagando para trabalhar. A gente escuta muito isso. Isso dentro da odontologia é bizarro. Porque o que é que acontece? A grande maioria dos profissionais, ele não faz análise de custo de cada atividade que ele faz. Então, assim, qual o custo de uma extração? Eu garanto a você que são pouquíssimos profissionais que sabem quanto custa efetivamente uma extração. Por quê? Porque ele tem que botar na ponta do lápis, desde a hora que o paciente entra no consultório dele. Ele tem um atendente, ele tem um ar-condicionado na sala, ele tem um cafezinho que o cliente pode pedir. Cápsulazinha de café, que ele escolhe, ele tem uma aguinha, cappuccino. Ele tem a pessoa que faz a limpeza do consultório, ele tem o custo, a depreciação dos equipamentos, ele tem o autoclave, que ele tem que usar energia para poder esterilizar os equipamentos. Então, assim, qual é o custo efetivo? Isso aí seria, então, você montar um plano de negócios, não é isso? Ele precisa entender o detalhe da operação dele. Ele precisa entender, antes dele... O plano de negócio, ele te dá uma visão macro do que você vai fazer. Porque assim, eu quero abrir um consultório novo e eu vou abrir um consultório agora lá no Benedito Bentes. Então, o que você usou aqui não serve para lá. São públicos diferentes,
com características diferentes e os preços têm que ser diferenciados e as condições têm que ser diferenciadas. Então, quando você estuda mercado, você tem que saber que o que vai influenciar esse mercado é o teu público-alvo. Então, se o meu público é classe A, eu tenho que oferecer produto para classe A. Ah, meu público é classe C, não adianta eu chegar com produto de classe A para classe C, porque ele não vai pagar. Então, não adianta você querer levar produtos diferenciados para públicos diferentes. Então, você tem que levar para o público específico. É o que a gente chama de marketing focal. Você tem que trabalhar para aquele público e tem que saber como é a forma que eu me comunico com aquele público, que é diferente do outro. Dentro da odontologia, a gente percebe que a gente tem que saber vender, né? Todo dentista tem que ser tem que ser um bom vendedor, né? Apesar de que a gente não vende produto, né? A gente vende serviços, né? Serviços de saúde, mas a gente tem que fechar orçamento. No final das contas, né? Tem que fechar um orçamento e por mais que a pessoa esteja precisando daquele serviço, né? A gente tem que ter um certo poder de convencimento também, né? E a gente não vê, como você falou, a gente não vê isso na faculdade. Para mim, por exemplo, assim que eu formei, isso foi uma coisa difícil, assim, de passar preço, às vezes eu ficava com receio, com insegurança, né? Como é que a gente pode ser bom vendedor dentro da área de saúde, já que a gente não tem essa bagagem na faculdade? E será que a gente deveria ter essa bagagem na faculdade ou é muita coisa para uma faculdade de complementando, né? Acontece muito, e eu vejo muitos dentistas, até conhecidos, falando, poxa, realmente eu quero só fazer o meu trabalho. Eu digo o que o paciente precisa e peço para ela se acertar com a recepcionista, que eu não quero nem conta. Tem gente que tem Então muita aí insegurança. tanta insegurança ou falta de conhecimento, né, na área, porque você precisa entender de vendas, né, para isso, que você acaba delegando para uma pessoa que às vezes não tem nenhum mínimo de conhecimento também para fazer, né? E acaba você perdendo vendas. Você, poxa, tá vindo tantos pacientes aqui, mas não está repercutindo em vendas, em faturamento para a empresa, quando é essas pormenoridades, né? Tem uma coisa importante que a metodologia nos ensina. O pai do marketing, que é Kotler, ele quem criou o modelo que é muito conhecido, que é o chamado dos 4 P's, né? Os 4 P's do marketing: produto, preço, prazo e promoção. Um tempo atrás, Kotler reeditou o livro dele e criou o que ele chama de marketing 4.0. O que é o marketing 4.0? Ele traz uma conotação muito interessante sobre essa nova realidade que nós vivemos. Se hoje as pessoas são inundadas de informação, se a internet traz um volume de informações imenso, qual é o melhor profissional que eu devo escolher? É uma boa pergunta, né? Que tipo de profissional eu devo escolher? E aí ele dá uma resposta que era uma resposta do tempo das nossas avós. Como é que se fazia o marketing? Boca a boca. Boca a boca. Então, o que traz hoje credibilidade para um profissional é o marketing de relacionamento. É o marketing boca a boca. É aquele onde um paciente que fez um atendimento com você, ele te credencia para outras pessoas que ele conhece. Então, ele passa credibilidade. Quando ele diz, eu fui na Lefort, eu fui atendido pela doutora Priscila, e ela fez isso, o doutor Luiz fez aquilo, então, assim, era maravilhoso, eu não esperava esse atendimento. Ela está passando uma credibilidade que você não consegue transferir essa credibilidade para a internet. Porque a internet é simplesmente um local onde você está divulgando o seu produto ou o seu serviço, mas ele não passa credibilidade. Quem vai passar credibilidade são seus clientes. É uma baita de uma prova social, né? Aí você me passou duas informações, né, que eu consegui extrair do que o senhor falou agora. A primeira, que é a questão do pós-venda, né? Então, assim,
Será que os profissionais eles estão habilitados, eles estão cientes em continuar esse relacionamento depois que o paciente sai do consultório? Né? Será que existe uma ligação do dentista, depois fez uma extração, fez um tratamento estético, e aí tudo bem, teve esse feedback, né? Ou então esquece o paciente, e aí o paciente depois volta depois de 2 meses, bradando tudo. Então, muitas vezes o paciente também não passa esse feedback para outras pessoas pelo pós-vinda, né? Então, você acha que você fez a venda uma vez e está satisfeito, mas dali não vai vir mais nada para ele, né? Não. Acontece muito disso. Mas esse problema de pós-venda não se restringe aos consultórios odontológicos. Ele se restringe a 80% das empresas do mercado, de um modo geral. São pouquíssimas empresas que fazem pós-venda, que apostam no pós-venda, que é um erro, porque a venda, ela não termina quando você termina um atendimento. Ela termina depois de um tempo, quando o paciente percebe que tudo que ele recebeu atendeu a expectativa dele, no mínimo. Porque o ideal mesmo é que a gente supere a expectativa dele com o que a gente se propôs a fazer. Então, se eu não faço esse feedback, se eu não tenho esse feedback do meu paciente, eu não tenho pós-venda. Então, eu estou fechando a venda na hora que ele passa na recepcionista e faz o pagamento. Uhum. Então, eu fechei a venda, que é um erro. Você tem que manter essa relação tentando fidelizar o cliente. Porque aqui existe uma relação que as pessoas não entendem. Quem é cliente? Quem é um cliente? Aquele que busca algum serviço, algum aquele produto? Que tem uma dor e precisa de algum lugar que resolva essa dor da pessoa. Sim, isso aí pode ser dor física. Ele resolve, mental, mas ele tem, para ser cliente, ele tem que voltar. Sim. Você entendeu? Porque senão ele é consumidor. Então ele veio para você, consumiu uma vez, mas nunca mais voltou. Então você só pode classificar uma pessoa como um cliente se ele voltar para você. Senão ele não é cliente. Semana passada eu fui para o meu médico, meu urologista. E aí ele conversando comigo, ele disse, pô, já faz um tempão que você é meu paciente, né? Acho que desde a época que você foi para Angola. Eu disse, não, doutor, tá enganado. Foi muito antes de ir para Angola. Já tem aí mais ou menos uns 20 anos que eu me consulto com ele. Então, assim, você pode chegar e dizer, é cliente, porque você tem uma fidelização. O cliente ele tem que ser fiel a alguma coisa. Então, esse é o cliente. Ah, você é fiel a uma marca, você é o cliente. Entendeu? Então, essa fidelidade, ela só se configura a partir do momento que você compra e volta a comprar depois. E até, só um parênteses antes de... É até interessante também, vem a segunda coisa. Essa foi a primeira, né? E a segunda coisa é que quando esse cliente vem indicado de alguém para você, esse paciente, é difícil você não fechar, né? É muito mais fácil de você conseguir uma coisa, é muito mais tranquilo, até de você até valorizar mais o seu trabalho, né? E isso é uma coisa que pouca gente entende o conceito de valor. O que é valor? O valor é intangível, né? Porque o conceito de valor, assim, a gente não entende a magnitude da palavra valor. O que é um valor? Um paciente chegou para você recomendado de alguém. Essa pessoa, ela já traçou na mente dela o que a gente chama de valor percebido. Então, o que é esse valor? Ela criou um ambiente onde ela imagina o que ela vai receber de tratamento. Só que quando ela chega no seu consultório e que você dá um tratamento pior ou menor do que ela esperava, ela tem uma frustração.
Então, o valor percebido, ele tem que ser menor do que o valor recebido. Então, o valor recebido, quando ele chega no seu local, ele tem que receber um atendimento melhor do que ele achava que ele ia receber. Aí você fideliza o cliente. Então, trabalhar as expectativas do paciente é um ponto-chave, né, no processo? Com certeza. Com certeza. Pequenos feedbacks, alguns retornos, algumas ligações. O paciente faz uma cirurgia muito complicada com você. Você liga para ele, pergunta se ele está bem, se está sentindo alguma dor, se ele está precisando de alguma coisa. Essa relação de proximidade, que era que os antigos médicos de família tinham, é isso que falta, essa humanização. E a sociedade é carente dessa humanização, dessa aproximação, desse aconchego. Entendeu? Porque ele precisa disso, precisa dessa proximidade. E hoje é até fácil, diria assim, você conseguir se destacar, porque eu lembro num dos primeiros episódios com o Taigora que a gente falou sobre isso, que hoje em dia é fácil você se destacar nessa área, porque tem muitos médicos, eu falo de médicos, mas assim, dentistas, enfim, qualquer profissional da área de saúde, que não tem esse detalhe, né? Que não escuta paciente, que o paciente chega... Quantas pessoas você já não ouviu falar? Ah, fui fulano de tal, passei 3 horas lá na sala de espera, entrei 5 minutos e fui embora. Né? Porque quer dispensar logo para atender mais gente. E isso funciona em todas as áreas, né? A gente vê dentista, senta na cadeira, o paciente não fala nem o que é, mete a broca, vai embora para casa, não sabe nem o que foi que aconteceu. Então, hoje em dia, eu acho que se você tem um pouco mais de cuidado com o paciente, parece que você está fazendo uma coisa fora do normal, sendo que você só está fazendo o básico. O que todo mundo deveria fazer. O que todo mundo deveria fazer. Então, às vezes, a gente atende no SUS, né? E uma colega minha, Laís, ela encaminhou um paciente pra gente, a gente atendeu ele lá no SUS. E a gente sempre fala isso, a gente bate no martelo que a gente atende o paciente do SUS como a gente atende aqui, não tem diferença alguma, né? Como deveria ser. E aí esse paciente voltou para ela e falou que nunca viu uma consulta dessa no SUS, que eu pedi até exame de sangue. Chega a ser triste esse relato. Chega a ser triste um relato desse, né? Como é que a pessoa tá muito feliz porque eu escutei a história dela e porque eu pedi um exame? Minha gente, isso é... Então, assim... quando mais você encontra a questão do valor, né? Exato. Que a pessoa não está pagando nada, mas é um valor intrínseco assim, da pessoa que é um negócio formidável. E o que a gente encontra de paciente, né? De retornos, de outras pessoas indicando, é muito forte isso. Por isso que eu acho que quem não trabalha pelo SUS... se trabalhasse um pouquinho diferenciado, né, para o que deveria ser, o mínimo de respeito, isso aí faz com que você durma bem em casa o tempo inteiro, né? É muito bonito isso. Mas, só voltando para essa história da venda, para a gente fechar esse assunto, como é que eu consigo ser mais segura nessa hora da venda? Eu vou precisar de experiência, é só com a experiência que eu vou conseguir fechar essa venda. Pensando em mim como recém-formada, eu vou conseguir passar uma segurança? O que é que eu preciso ter na hora do tete-a-tete ali com o paciente para fechar? Um método, né? Uma metodologia. Existe alguma forma assim de a gente conseguir uma segurança maior? Uma segurança você conquista com o tempo, né? Uhum. Isso é. Então não adianta você querer que um recém-formado ela tenha segurança de um profissional que tem 10 anos de mercado. É igual dirigir carro, né? Quando você aprende a dirigir carro, você sai com medo que o mundo vai bater em você, né? Não, eu suava quando eu saía com a Então, toda hora. depois com o tempo, você vai adquirindo experiência e a experiência te dá segurança. Então, como é que você consegue pular etapas? Uma das coisas que a gente usa muito na área de consultoria é trabalhar o benchmark. Então, assim, o que é que eu vou fazer? Beleza, eu não tenho essa segurança, mas eu tenho um amigo que ele tem um consultório, já tem 5 anos, já passou por essa fase ruim que eu estou passando, então eu vou fazer um estágio com ele lá, eu vou aprender um pouco como é a gestão do consultório, quais os problemas que ele tem. Então, eu preciso usar essa informação de outras pessoas que adquiriram essa experiência.
E eu digo sempre que não importa a profissão que você abraçou, você tem que diversificar o seu conhecimento. Então, o fato de você ter feito odontologia não quer dizer que você não tem que fazer uma aula de marketing. Concordo. Você tem que fazer uma aula de marketing. Você tem que aprender um pouco mais sobre negócios. Porque senão um profissional vai ser um profissional limitado que vai estar sempre procurando uma escora na sua vida. Então ele vai precisar de muleta a vida inteira. Eu tive alunos alunos que era excepcional. Eu tive um aluno médico, já formado, já bem estruturado, que fez administração comigo. E aí eu perguntava a ele, por que você está aprendendo administração? Ele disse, porque se eu não aprender a administrar, como é que eu vou fazer meu negócio crescer? Então, é fundamental que o profissional ele saia da sua caixinha do conforto. Isso vai dar para ele flexibilidade. Ele começa a olhar para o seu empreendimento como uma forma diferente. Porque o profissional ele tem que saber o que é receita, o que é despesa, o que é lucro, quanto é a incidência de imposto que ele paga, qual o percentual que ele tem que pagar de imposto sobre um profissional, um atendente que trabalha com ele. Porque ele tem o que é custo direto, custo indireto. Ele tem que saber disso. Porque como é que ele vai gerir o consultório dele se ele não souber? Ele vai ficar refém de um contador, que aí pode ser um bom contador ou um tirador de DAF. Então, o tirador de DAF é aquele que manda o DAF para você todo mês e você não tem nem como questionar se está certo ou se está errado, porque você tem pouco conhecimento sobre isso. Então, o profissional ele precisa ter essa abrangência de conhecimento. Ele não tem que ser o especialista, mas ele tem que ter esse conhecimento. Com certeza, com certeza. Foi até algo que a gente comentou com o contador que estava aqui da última vez. A gente fez um episódio com o contador da gente. E a gente falou sobre isso, né? Desses conhecimentos a mais que a gente precisa. Eu acho que todo dentista, a gente termina a odontologia e começa a entender que a gente é empresária, né? Eu, durante a faculdade, eu tinha a influência dos meus pais, eu fazia algumas coisas Você chegou assim. a iniciar, né? Uma faculdade. Eu comecei a fazer administração, mas eu queria odonto desde o início. Não sei para que eu fui para lá. E aí, mas a administração não saiu de você, né? Continua. Não, mas hoje assim, né? eu já tinha influência, mas mesmo tendo a influência, eu acho que a gente só toma esse baque quando termina, que você vai começar a sua vida e você percebe, poxa, realmente eu vou precisar buscar conhecimento em outros lugares. E essa parte que foi mencionada de ver outras pessoas fazendo, eu acho que eu fiz muito isso, né? Tanto eu ia com meu pai, às vezes, para aula. Eu via ele dando aula lá, corrigia a prova com ele. Aí ele ficava, isso aqui é isso e isso. Poxa, eu ia terminar aprendendo, né? E eu via profissionais mais experientes, por exemplo, Taiguara, eu fiquei do meu 6º período até o final da faculdade aprendendo. E o que eu observava, por já ter essa visão, não era tanto o procedimento. Óbvio que eu estava vendo ali os procedimentos, mas eu observava como é que ele se relacionava com os pacientes. E era isso que me chamava mais atenção. Como essa questão da segurança, de se passar um orçamento. Ele já era muito seguro assim, do que ele estava fazendo, dos custos dele, por que ele deveria cobrar aquele valor. Que eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou saber quanto é uma extração do siso? Eu ficava com isso, sabe, na minha cabeça. Já que não gasta quase nada. Assim, mas só que assim, você tem que entender que não é o material, né? Tem que entender que você passou anos e anos estudando para fazer aquele procedimento. Mas pro estudante é só aquilo. Poxa, só foi uma gaze? Não. Não é bem assim. É a famosa frase do fazendeiro que tava com um problema no trator e ele chamou um cara para consertar o trator. O cara olhou de um lado, olhou do outro, pegou uma marretinha, deu uma pancada, o trator voltou a funcionar. E aí ele disse, só isso só, quanto é? O cara disse, 2.000. O cara, 2.000 reais para dar uma marretada? Ele disse, não, meu amigo, 2.000 reais é o tempo que eu passei estudando para saber qual era o local correto de dar a marretada. Então, o profissional ele tem que saber que não é o gasto. Não é o gasto, porque aí qualquer um saberia tirar o siso. Sim, verdade.
Então, o tempo que ele passou na faculdade, o tempo que ele passou, as noites que ele passou, o tempo que ele passou estagiando para que ele tivesse a competência de fazer aquela cirurgia corretamente. Então, ele tem que levar em consideração esse tempo da vida dele. Não é somente o insumo que ele está utilizando naquele momento. Sim, com certeza. Isso aí seria agregar valor, né? É agregar o valor que você construiu durante sua vida acadêmica. E dentro de um consultório, de uma clínica, a gente vai ter funcionária, né? Mesmo se for um consultório pequeno, tem ao menos uma funcionária, que é um auxiliar, né? No mínimo, então, né? No mínimo. Mas numa clínica tem, sei lá, mais 5, enfim. Independente se for pequeno ou grande, a gente trabalha com funcionários. Então, o dentista, que é o dono, ele fica numa posição hierárquica maior do que os outros funcionários. Então, ele vai precisar ser um líder. Quais são as principais características de um líder? Tem uma diferença muito clássica de líder. O conceito de liderança ele é fácil de falar e difícil de entender. Né? Porque o líder ele é alguém que vai ser seguido. É diferente de você ter um capataz dentro de uma empresa. O capataz manda e as pessoas obedecem. Mas ela obedece com medo. Ela não trabalha seguindo alguém porque confia no trabalho dela. Então, o verdadeiro líder é aquele que transmite segurança, respeito e que as pessoas vão acreditar no que ele fala. E também é o cara democrático, que ele está aberto para discussões. Então, assim, é inquestionável se você vê um líder falando das pessoas estarem assim, de olhos arregalados, escutando enquanto ele fala. Por quê? Porque aquela pessoa é um espelho para ela. E ela segue fielmente aquele líder. É diferente de você ter uma pessoa bruta, né? Que só falta botar a mão no chão e relinchar e dar coice, né? E aí tratar os funcionários como se fosse lixo, e aquela pessoa ela fica com você até o tempo do suficiente ela receber uma proposta de R$100 a mais, ela lhe troca. Porque as pessoas precisam entender que o ambiente de trabalho ele tem que ser saudável. Porque se a gente bota na ponta do lápis, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, se você se você tem 24 horas no dia, você trabalha 8 horas no ambiente de trabalho, você precisa de 2 horas no horário de almoço, você precisa mais ou menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Acabou. O seu dia foi quase todo embora. Vai sobrar o que para você? 4 horas com a família e o restante é para dormir. Então, assim, enquanto você está dormindo, você não está interagindo com ninguém. O máximo que acontece é um mosquito interagindo com você. Mas nesse período, o ambiente de trabalho ele tem que ser um local onde você se sinta acolhido. Então tem que ter esse acolhimento e que as pessoas se sintam bem. Todas as pessoas que trabalharam comigo na minha vida, eu fiz questão absoluta de tratar muito bem, de ter essa liderança mais democrática. Eu me lembro de uma funcionária que nós tivemos quando eu estava no Conselho de Química, que ela chegou para mim e disse, eu recebi uma proposta, é 2 vezes o valor que eu recebo aqui. E aí eu disse, olha, meus parabéns, eu fico feliz de saber que você chegou aqui estagiária, sem saber quase nada, e que a gente te deu bagagem suficiente para você ser capaz hoje de pleitear um salário maior do que a gente consegue pagar. Mas, infelizmente, eu não consigo pagar. Vai me dar trabalho? Vai, mas eu vou pegar outra estagiária e vou começar do zero. Mas essa visão que a gente tem que ter. Porque a gente tem que entender que dentro de uma empresa, você tem que formar pessoas. Cada empresa ela tem que ter o seu DNA. Ela não pode ter o DNA de outra empresa. Você tem que criar o seu, que é o seu diferencial.
E se eu percebo que eu não tenho essas características de líder? Então, eu estou aqui, tenho minhas funcionárias, já li um monte de livro e não entra na minha cabeça, eu não consigo falar, tenho pena de dar um esporro quando precisa, de chamar atenção, não sei o que fazer. Eu tenho solução para essa minha empresa ou realmente vai ser um fracasso? Tem como chamar algum consultor para tomar esse meu lugar, para falar com alguém? Qual é a solução? Não, isso é fácil de resolver. Contrata um gerente. Alguém para fazer por você, né? Eu tenho vários clientes meus que não têm perfil de estar no dia a dia da empresa. Mas como consultório odontológico, é você e um funcionário, às vezes não cabe, né? Então é um pouco difícil a gente conseguir colocar um profissional. Às vezes a margem também é tão pequena. Mas, reiterando o que a Priscila falou, existe um livro chamado Empresas para Vencer, que eu tinha esquecido o nome do autor, tá pesquisando aqui, chamado Jim Collins. Inclusive foi um presente dela para mim. Que, de um modo geral, ele exemplifica através de metodologias, né, do perfil dos CEOs das empresas, de como era aquele perfil, né, e pautado nisso, na meritocracia, inclusive, né, de você conseguir escalar da empresa, de você buscar outros caminhos, de você conseguir escutar os funcionários, né, a partir daí, e você conseguir ir crescendo nas empresas. E aí também tem aqueles chefes, né? Aqueles durões que qualquer coisa demite. E eu acho que isso também faz com que o profissional ele não consiga entender o DNA da empresa, né? E aí ele dizia, quando esse chefão durão acabava saindo da empresa, a empresa acabava declinando, porque os funcionários não conseguiam fazer o seu papel de forma independente também, de forma a pensar separadamente, né? Mas aí, vamos lá, empresa pequena. Como é que eu faço para o tempo todo estar estimulando esses pequenos funcionários a estarem empolgados e continuar contigo assim na empresa? Como é que eu consigo sustentar isso ao longo de um bom tempo? A primeira coisa é que você tem que entender os seus processos, né? Você tem que entender como é que a coisa funciona para você repassar para a pessoa que trabalha com você. Agora, se você não tem perfil de liderança, realmente fica muito difícil. Né? Porque a liderança, ela quem motiva. Ela quem vai motivar. A liderança por si só motiva, então. A liderança por si só contas, né? motiva. Porque quando você é um líder, você cativa as pessoas. A pessoa tem prazer de trabalhar com você. Agora, se você não tem perfil de liderança nenhum, eu tenho medo de falar com a pessoa porque ela vai ficar ofendida. Ou então é o contrário, é um jumento que dá logo 4 patadas, entra no consultório, não dá bom dia, não dá boa tarde para ninguém. Então, assim, é difícil você ter um perfil desse e querer que as pessoas se sigam. E outra coisa, qualquer profissional, eu tenho hoje um consultório. Tá, beleza, você só quer ter isso na vida? Só quer ter um consultório? Então, assim, se você tem sucesso, você abre vários consultórios. Você carrega a tua marca. E se você carrega a tua marca, você tem que saber que você vai gerir unidades diferentes. Como é que você vai fazer essa gestão? Eu não tenho um perfil, mas eu tenho uma credibilidade muito boa no mercado. Então, bote alguém na frente para fazer a gestão enquanto você cuida da imagem. Cuida do mercado, cuida da captação, mas alguém tem que fazer a gestão. Eu tenho um cliente que, se você quiser matar ele, bota ele atrás de uma mesa. Para falar alguma coisa. No dia a dia, ele é uma desgraça. Entendeu? No dia a dia, ele é uma desgraça. Ele não consegue. Ele mesmo diz, eu não gosto. Eu não consigo ficar atrás de um birô. Eu quero estar na rua, eu quero estar captando cliente, eu quero estar prospectando. Então, cada pessoa tem um DNA diferente, cada pessoa tem um perfil diferente. Você tem que saber qual é o melhor perfil que vai se adaptar à tua realidade. Aquelas pessoas que não têm perfil de liderança, ela vai trabalhar para outras. Ela vai abrir um consultório, dificilmente ela vai conseguir sustentar. E aí ela vai trabalhar para alguém. Porque pessoas que não têm esse perfil, ela não vai conseguir fazer gestão.
Ela não vai conseguir. Atende mal o paciente, atende mal o funcionário. Vai sobreviver durante muito tempo? Não vai. De jeito nenhum. E nem todo mundo precisa ser empresário, né? A não ser que ela passe num concurso, vá trabalhar numa prefeitura ou qualquer lugar, e aí ela está garantida, ela está garantida ali no atendimento dela, mas também ela não vai sair daquilo. Vai ficar preso naquele patamar. Até a área médica é mais tranquila, porque você pode trabalhar no hospital, né? Ser praticamente um CLT, por mais que você tenha uma empresa, mas é basicamente para você receber dos hospitais, né? Quando você trabalha assim. Mas a odontologia é mais complicado, assim, de você alçar voos mais altos sem você ter um negócio próprio, assim, eu acho mais difícil, né? E aí que tá. Então, quando você tem um bom líder, esse líder acaba motivando os funcionários, que acaba gerando uma identidade, e aí tem um reforço de marca, né? Sim, com certeza. Você percebe logo quando você entra numa empresa onde você vê que é uma empresa sadia, né? A atendente é sorridente, ela atende os funcionários bem, os clientes bem. Então, aí quando você percebe o contrário, você chega lá, a atendente está com uma cara de quem não dormiu e nem comeu, né? Fala muito mal com as pessoas, toda emburrada. Por quê? Porque para ela é um martírio estar ali. E como ela não pode descontar no chefe, ela vai descontar no paciente. Com certeza. Dentro da odontologia, há diversos softwares, vários programas dessa parte de gestão. Então, tem software para você fazer prontuário, papelada do paciente, tem software do estoque, do financeiro, o que entra, o que sai aquele dia, o fluxo de caixa. Você consegue enxergar hoje um consultório nos tempos atuais que ainda faz toda aquela parte no papel, de prontuário de paciente no papel, daquele livrozinho lá de fluxo caixa. Isso ainda é uma realidade nos tempos atuais que você consegue softwares super baratos hoje em dia, né? Porque antes eu enxergava como, não faz porque é uma coisa cara. Mas tem software hoje top e tem software simples que eu acredito que dá para todo mundo utilizar. Hoje em dia ainda cabe essa parte de fazer toda essa parte burocrática de forma física? Olha, tem uma coisa importante que a gente chama que é o SIG, que é o Sistema de Informação Gerencial. E o que é informação? Informação é um conjunto de dados que, quando você junta, traz uma informação útil para você. Qual é a vantagem de eu ter um software ou fazer no papel? Velocidade e organização. E não só isso também. Eu tenho a credibilidade de juntar informação rapidamente ali e trazer mais dados que vai se juntar com outros e vai me dar informações importantes para mim. Então, um sistema de informação que a gente chama de um SIG informatizado, porque o sistema de informação ele pode ser manual como pode ser informatizado, a maior vantagem dele é velocidade, segurança, porque hoje a grande maioria desses dados estão nas nuvens, e aí eles são seguros, são criptografados, e a gente não pode esquecer agora que por conta da LGPD, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a segurança da informação do paciente, né? E isso é um cuidado que todo consultório tem que ter, inclusive os dentistas que nunca escutaram e nem resolveram estudar um pouco sobre a LGPD, um aviso, a LGPD já está valendo. E aí, a partir do próximo ano, ela começa a multar. Então, vazou informação do seu consultório sobre dados de determinado paciente, vai levar multa. E aí o paciente ele pode começar a denunciar em qualquer empresa onde houve o vazamento da informação dele. Então, hoje, lá no NIS, que é o grupo de pesquisa que eu estou trabalhando agora junto com o pessoal da UFAL, a gente tem uma preocupação muito grande com a LGPD, porque é um volume imenso de informações que a gente chama de informações críticas de alunos.
e que a gente precisa fazer esse tratamento. Então, qualquer empresa hoje, seja ela pública ou privada, ela precisa fazer tratamento de informação dos seus pacientes. Imagina tudo isso físico. Você vai procurar numa sala ali ABCD o nome de fulano que veio para você 2 anos atrás. Eu, sinceramente, eu não consigo enxergar, nos tempos atuais, assim, um consultório que funcione dessa forma. Com certeza deve ter. Sempre tem aquelas salinhas, né, que tem um monte de documentação ortodôntica dos pacientes, né? Não, isso prótese. é fora do contexto para o século que nós estamos, né? Hoje já tem escaneamento, tanta coisa que pode auxiliar, né? e Não agregar. tem condição nenhuma hoje de uma empresa hoje funcionar sem um sistema de gestão informatizado. Até empresas de loja, né? Como é o caso da Dentalmac, que está aqui junto com a gente, né? Para quem não sabe, é uma empresa de venda de instrumentais odontológicos, de equipamentos Insumos. odontológicos, insumos. Então eu vejo tanto material, tive o prazer assim de conhecer, né? A gente foi junto, de conhecer os bastidores da empresa, e a gente viu que é tudo informatizado. Agora imagina lá lá há vários anos atrás, acho que tem 28 anos a Dentalmac, tanto tempo, né? E era tudo no papel. Imagina como era difícil fazer o processo, né? Botar ali broca por broca. E você se controlar manter... estoque, né? A gente, porque assim, estoque é um negócio muito sério. As pessoas não têm ideia o que é o controle de estoque. Porque você manter no estoque 10 mil itens, 20 mil itens, 5 mil itens, qual é aquele que tem a rotatividade maior? Qual é aquele que te dá a maior margem de lucro? Qual é aquele que tem a rotatividade menor? Qual que vence mais rápido e você tem que saída rápida. Quanto tempo você consegue manter o estoque? Qual é a margem sua de estoque? Hoje, se você não tiver um bom sistema, você não consegue ter essa informação. Então é por e aí isso... termina gastando dinheiro demais. Justamente. Porque estoque parado é dinheiro gasto. Porque você pegou o teu dinheiro, investiu no estoque e ele ficou parado. Se o dinheiro tivesse no banco, ele estava rendendo. E isso funciona também para o consumidor final, que é os dentistas, né? No caso de empresa assim. Porque você pode ter a segurança que determinada empresa, né, pela sua logística, não vai estar faltando determinado tipo de material para você. Então você não precisa ter aquele estoque e consumir o seu capital de giro de uma forma muito grande, né? Exatamente. Então é por isso que aqui, né, não é nem questão de marketing não, mas a gente sempre usa os materiais da Dentalmac, que já lhe deu um prejuízo bom do quanto Priscila. Quando eu estava lá na faculdade, mas eles facilitavam um bocado. Parcelava até perder de vista. Então faz lista, né, para você que vai começar a odontologia, vai começar o semestre agora, tem dúvidas em onde conseguir, vai na MAC, tá? Vai na MAC porque é segurança. E aí a Priscila era fiel compradora da Dental aqui em Maceió. Eu lembro dela falando em Salvador, né? Foi fazer a especialização lá em Salvador. E aonde é que a gente ia comprar? Dentalmac Salvador. Lá da Dentalmac Salvador. Então, meu amigo, isso é o quê? Isso é estruturação de marcas, né? Porque tem muitas dentais. E é assim, né? o atendimento é muito bom. É uma empresa muito séria no atendimento. Você chegar lá muito organizado. A Priscila chegava, entregava a lista, eu ficava só esperando para pagar. Olha, é difícil, viu? Mas depois vale a pena. Vale, continuamos até hoje, né? A relação continua. Então, de fato, somos o quê? Clientes, né? Com certeza. Clientes, com nós certeza. voltamos. E dentro do consultório? Tempo é dinheiro em qualquer lugar. Não é em consultório, em qualquer área da nossa vida, tempo é dinheiro. Dentro do consultório, a gente precisa organizar esse tempo para ter uma maior produtividade, né? Então, por exemplo, se eu passo 3 horas para fazer um implante e meu colega faz em 15 minutos, eu tenho certeza que esse colega vai ter um lucro muito maior, porque ele vai conseguir marcar mais pacientes no consultório, né? E não só em relação à técnica em si, mas em tudo. Assim, dentro do consultório, como é que eu consigo ser mais produtiva? Para conseguir marcar mais pacientes e não perder a qualidade do atendimento. Você tem que ficar com o olho no gato e outro no peixe. Né? Eu acho engraçado que o Sérgio, você acaba de dar isso. Por quê?
É importante essa relação com o paciente, de você dar para ele um conforto, uma segurança do que você está fazendo, e não simplesmente chegar o paciente, sentar na mesa, se mete na anestesia, não deixa nem chegar no efeito completo, já enfinca a broca ali e já vai tentando fazer porque você quer acelerar o teu processo e ganhar tempo. Eu acho que tem que casar uma relação primeiro, de confiança, porque a gente sabe que 80% da população brasileira morre de medo de dentista. Ainda não achei o bom para sentar e dizer o paciente chega, doutor, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Luiz, o seu, não, eu sou fulano de tal. Eu odeio dentista, obrigado. todo mundo. Então, Vamos tentar desconstruir. É preciso, primeiro, você tem que passar uma confiança para o teu paciente, né? E ele, quando ele ganhar essa sua confiança, você pode ter certeza, ele vai voltar todas as vezes se ele sentir uma dorzinha básica, porque é a mesma coisa de você ir para um laboratório e vai tirar sangue, aí tem um atendente lá que pega teu braço, fura 3 vezes para achar a tua veia. Aí você vai no outro lugar, chega lá, aí você vira o rosto para não ver, aí a moça fala, terminei. Eu disse, não, mas eu não senti nada. Ela disse, não, mas eu já tirei o sangue. Então, ou seja, no teu íntimo você faz, só vou fazer aqui a partir de agora. Por quê? Porque essa segurança ela é fundamental, mas você também não pode passar 3 horas gerando essa confiança. Então você tem que saber o time correto de você ter um atendimento e você saber o seu tempo. Um equilíbrio, então, né? É fundamental, assim, bote um reloginho no consultório. Um relógio que fique visível para você. Isso é uma boa. Para que você fique monitorando o seu tempo e você saber a hora certa de dar um feedback, a hora certa de cortar uma conversinha. Não atrasar o próximo, né? Porque a pior coisa que tem é um paciente chegar e ficar 1 hora esperando porque você atrasou o atendimento, a não ser que tenha ocorrido uma intercorrência. Aí seriam as exceções, né? Aí você tem exceções que aí vão fugir, aí o atraso é natural. E aí o paciente entra, você pede desculpa, né? Explica para ele por que o atraso, porque quando você compartilha isso, ele desarma às vezes. E ele vai compreender, porque ele começa a se colocar no lugar. Imagina, ele vai tirar um siso, deu trabalho do mundo. Imagina se ele estivesse tirando dele. Então, ele se coloca no lugar também. Então, essa relação ela precisa ser muito boa, mas não dá para você passar 3 horas fazendo atendimento, porque aí você não vai ter produtividade nenhuma. Com certeza. E dentro de uma empresa, pensando na odontologia, quanto que o marketing tem uma parcela de sucesso? É muito controversa essa questão da divulgação dentro da odontologia, né? Agora não, já tem um tempo que a gente pode divulgar de uma forma assim, dentro dos limites ali, antes e depois, né? Mas o marketing é muito de mostrar o produto, né? Tem muito isso de você mostrar produto, mostrar resultado, esse produto solucionou o problema daquela pessoa. E isso dentro da área de saúde é um pouco delicado, né? Porque imagine, uma pessoa tem uma doença, tem uma patologia e, óbvio, você conseguiu resolver. Mas até quando o marketing consegue agir nisso? Porque você vai estar expondo ali, querendo ou não, uma patologia de outra pessoa, né? É importante o marketing dentro da odontologia, dentro da área de saúde, mostrando essa parte de resultados, ou a gente deveria buscar outros caminhos? Não, o marketing ele é importante em qualquer área, né? O princípio do marketing é lembrar, persuadir e fazer com que as pessoas conheçam. Se o marketing não fosse importante, a Coca-Cola não gastava milhões todos os anos para fazer propaganda. E criar o Papai Noel, né? Porque ela é líder de mercado. Você vê, todo mundo fica esperando a campanha de Natal da Coca-Cola. Todo mundo sabe que existe. E Papai Noel é vermelho, mas não é vermelho por acaso, é o símbolo da Coca-Cola, né? Então, assim, o marketing ele é importante, muito importante, porque é uma forma que você tem
de divulgar o seu trabalho. Mas as pessoas têm que entender que tudo tem que ter ética. Né? Então, assim, eu não posso expor as pessoas. Inclusive, eu vou voltar de novo ao assunto. Eu tenho um paciente, ele fez um tratamento comigo, e aí eu quero usar a imagem dele para divulgar o tratamento. Faça ele assinar um documento que a LGPD hoje exige. Ele tem que autorizar o uso da imagem dele. E não aceita autorização de boca, porque futuramente ele pode se arrepender do que disse e ele vai na justiça. Porque você não pode divulgar a imagem de uma pessoa sem a devida autorização. Então é importante que tenha esse cuidado. O marketing, ele vem para nos ajudar. Ele vem para nos ajudar a essa divulgação do trabalho que eu faço. Mas é o que eu disse antes, ele não vai trazer aquela credibilidade. Ele vai te ajudar com essa credibilidade, mas ele não vai transformar tudo o que você faz na credibilidade que você precisa para ser reconhecido como um profissional diferenciado. Aí seria olho no olho, ali a experiência em si, né? Olho no olho, boca a boca, você tem que começar a fazer um atendimento bom. Lembrando que, pela regra básica, um cliente bem atendido, ele traz no máximo 3. Um cliente mal atendido, ele te tira 5. Pior que é mesmo. Pior que Então, você tem que saber que, assim, se eu atender alguém bom, ele pode me trazer no máximo 3. Mas se ele trouxer 2, e esse 2 traz mais 2, então, assim, você vai criando exponencialmente uma clientela muito fiel. Então, as pessoas têm que entender que desde o primeiro momento que você abre um consultório, você tem que criar a sua estratégia. Qual vai ser a minha estratégia de atendimento? Como é que eu vou me posicionar nesse mercado? Né? E a gente percebe isso. Eu acho que dos odontólogos, eu vejo aquelas pessoas que nasceram para ser odontopediatra. Odontopediatra. Até a forma de falar, né? A forma de falar é diferente, a forma de se relacionar com a mãe, com o pai é diferente. Ela já cria todo um mecanismo de atenção com a criança. Então, assim, ela consegue criar um ambiente onde ela desarma a criança. Então, se a gente pega esse exemplo, o que é que você faz para você desarmar aquele paciente que chega para você de cara, que não diz não nomes e olha para você e diz, eu odeio dentista? Você já tá com o pé atrás ali, né? É como se você já começasse o jogo perdendo, né? Você tem que virar o 2-1, né? O que é que você faz? Que tipo de atendimento você vai dar para essa pessoa? Eu acho que tudo isso começa pela experiência, de quando o paciente já sai ali. Que às vezes Dali ele fala, né? E aí depois quando você sai, poxa, não é tão bem assim, gostei do atendimento, vou voltar. Mas às vezes o processo, e vai muito também das experiências pregressas, né? É como se fosse atendido em uma loja, fosse muito mal atendido e fosse para uma do mesmo setor. Aí você já vai um pouco o pé atrás pelas vivências que você já teve ao longo de sua vida, né? E acontece um pouco disso também. A gente precisa humanizar um pouquinho, entender as dores, né? Por que ela tem tanto medo assim. E fazer com que o procedimento seja tranquilo, né? E isso aí necessita muito da segurança do profissional. Imagine um recém-formado que fez 3 restaurações na faculdade inteira e aí chega esse paciente que odeia dentista e vai fazer uma restauração. E aí, se você já não tem tanta segurança em fazer aquela restauração, o próprio profissional acaba passando a insegurança para o paciente. O olho do paciente vai a 360 graus o tempo inteiro ali, olhando tudo. Eu acho que também vai muito da confiança que você tem no seu trabalho, né? Você sabe que você consegue entregar aquele procedimento de forma diferente e aí o paciente vai ver que nem era tudo aquilo, né? Acontece com a gente várias e várias vezes. E temos caixinhas. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de um setor hoje que está crescendo muito, e eu acho que também na área de odontologia, que é o setor de franquia. Então, o que o senhor acha que o dentista, o empresário, tem muito empresário, na verdade, que tem franquias odontológicas e coloca dentistas para trabalhar para eles, né? Então, por que não também ser dentistas os donos dessas clínicas? O
que o senhor acha que a gente deve olhar mais se a gente estiver pensando em adquirir uma franquia, assim? Porque a franquia é um espelho de uma primeira, uma matriz, né? Que gerou outras filhas, né? O que a gente deve observar, assim, de forma pormenorizada em relação à franquia? Se eu quero montar uma franquia de consultório odontológico, por exemplo. O que é uma franquia? Franquia é um processo que deu certo. Então, assim, se eu abro um restaurante, esse restaurante faz sucesso, eu abro uma franquia dele. E aí eu começo a pulverizar ele em tudo que é lugar. Se eu tenho um consultório odontológico que ele faz muito sucesso, eu tenho capacidade de abrir uma franquia dele. E aí eu tenho que padronizar meus processos e vender um pacote. Porque quando eu estou vendendo uma franquia, eu estou vendendo uma possibilidade de receita. Eu estou dizendo para aquela pessoa que está comprando minha franquia que se ele compra aquilo que eu estou vendendo, eu estou vendendo para ele a possibilidade de uma receita. Então, a pessoa que está comprando, ele está comprando um processo que foi maturado, desenhado, revisado e validado. Ou seja, você já está pegando o processo mastigado ali, né? Mas, em compensação, existem as entrelinhas. Né? Mas aí tem as entrelinhas. O fato de, vamos imaginar, você comprou uma franquia de um consultório odontológico que está fazendo sucesso em São Paulo. Aí você traz ele para cá. Vai ter sucesso? Não necessariamente. Não necessariamente. Público-alvo diferente. Então, assim, a franquia que não faz pesquisa de mercado, fuja dela. Porque ela está simplesmente lhe querendo vender um processo e depois que você comprar a franquia, assinar o contrato, tem uma multa quilométrica se você sair. Então, tem franquias e franquias. Primeiro você tem que ver se ela está na BF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Se é uma empresa que tem muita reclamação. Então você tem que ter esse conhecimento todo. Então, eu quero aderir a uma franquia, porque é um processo mais rápido. É um processo mais rápido. Eu estou começando agora na odontologia. Meu pai tem dinheiro. Então, assim, quer abrir uma franquia? Beleza, abre uma franquia. É o melhor caminho. Agora você tem que entender. Você tem que passar um tempo estudando, conhecendo como funciona. Não é simplesmente instalar o dedo que no outro dia vai cair paciente dentro da empresa, não. E lembrando que, geralmente, as franquias de odontologia, ela tem como público-alvo classe C. Tá? Dentro da odonto, sim. Ela tem como público-alvo a classe C. E é uma classe que paga baixo, mas tem altíssima rotatividade. Então, é aquele que você tem 10 cadeiras lá dentro, 10, 15 cadeiras. E aí o pessoal que trabalha com você sabe que uma extração não pode demorar mais do que 10 minutos. Isso então, é complicado. O tempo é contado. Então, o cara entra ali, puxa o dente dele e manda ele embora. Então, assim, não existe essa relação que a gente estava falando aqui, daquela relação mais humana, mais de cuidado, entendeu? É uma relação puramente comercial. Vamos às perguntas do Instagram. Temos algumas aqui, deixa eu... Quero abrir um consultório, mas não tenho dinheiro nenhum. Ótimo. Como eu vou conseguir um financiamento? Tem essa possibilidade da pessoa que não tem uma renda, conseguir um financiamento? Como é essa parte de financiamento? Tem sim. O Banco do Nordeste, se você está no Nordeste, ele tem uma linha de financiamento que você pode até 100 mil reais financiar a construção do teu consultório. E a garantia seria o aval. Então você precisa de alguém que tenha renda suficiente para ser o avalista da operação. Não precisa que você tenha uma garantia. Mas eu não, 100 mil é pouco para abrir meu consultório. Então, você não precisa ter de dinheiro, mas se você tiver garantias reais, bens imóveis, terrenos, casas, apartamentos, qualquer outra coisa que possa servir de garantia, você apresenta ele como garantia e aí você consegue abrir. Agora, assim, zero
Zero, não tem condição nenhuma de você abrir o consultório. Você tem que ter algum dinheiro, porque você vai pagar algumas taxas. Né? Você tem taxas para pagar, você tem que fazer projetos. Eu preciso fazer um projeto. Você saber que vai ter que contratar um arquiteto, apesar de que o banco também ressarce o custo do arquiteto dentro de um parâmetro. Mas você tem que alugar uma sala, né? Porque o projeto tem que ir para o lugar, você tem que fazer reforma, você tem várias coisas que você tem que fazer. Então, nesse processo, você tem que ter alguma grana guardada. Agora dá sim para você. Eu não tenho 100 mil para abrir o consultório. Beleza. 50 mil abre? Abre. Então você abre o consultório com 50 mil. E até 100 mil, então, não precisa de garantia. Um aval. No aval, até 100 mil, dá para ser no aval, sem precisar de uma garantia real. Mas aí, para isso, você tem que ter, inclusive, uma validação, não, mas um esboço de quanto que você vai ter de faturamento, né? Não, tem que ter. Aí isso, você vai ter que desenhar. Você tem um plano de negócio para entregar para o banco, você tem que mostrar que tem retorno, você tem que convencer o gerente, que é a pessoa que vai fazer a operação dentro do banco, que aquilo que você está abrindo é viável financeiramente. Porque assim, o banco não quer a tua garantia. Ele quer lhe emprestar o dinheiro e que você pague de volta, porque esse dinheiro que você está pagando, ele vai financiar outro projeto. Então, a partir do momento que ele lhe financia e você não paga, ele está deixando de financiar outro projeto. Vamos para a próxima. Acho que está respondida essa. Essa aqui, acho que a gente falou mais ou menos. Tenho dificuldades para contratar um ASB. ASB é auxiliar, né? Com o perfil da minha clínica. Como eu faço? Acho que ela quer dizer assim, como eu faço para conseguir, acho que na entrevista, né? Achar essa pessoa. Pô, isso não é fácil, não. Não é fácil, mas a primeira pergunta que eu faço é: como é que ela está fazendo o processo de seleção? Ela definiu o perfil da pessoa? Ela tem desenhado qual é o perfil que ela quer? Então, assim, se você não tem o perfil bem detalhado, o tipo de pessoa que você precisa, você já seleciona mal. Então, quando eu preciso de um ASB com esse perfil. Se você solta isso num processo seletivo, você já vai filtrar. Agora, se de maneira nenhuma você conseguir encontrar uma pessoa dentro do seu perfil, forme uma. Encontre uma pessoa que você goste dela, você tenha um relacionamento, pague um curso para ela, e aí você bote ela para trabalhar do jeito que você acha que precisa para dentro da sua clínica. Então, formar pessoas também faz parte de um processo de gestão. Nem sempre você vai encontrar no mercado o perfil da pessoa que você quer. Uma pessoa pronta, aí seria muito bom, né? Foi o que aconteceu, a gente né? fez aqui, né? Diga-se de passagem. A gente contratou um ASB que nunca tinha trabalhado. E aí a gente ensinou do zero. E o que pautava mais era a confiança, assim, né? Isso é super Confiava, importante. então, assim, isso levou ela a um estágio, um patamar maior para iniciar o trabalho. Isso é super importante, porque você forma a pessoa dentro do seu perfil. Entendeu? Porque assim, se ela fez o curso, nunca trabalhou com ninguém, perfeito, é o melhor cenário que você pode ter, porque ela não vai carregar vícios. Dentro desse mesmo livro que Luiz citou, dessa empresa Feitas para Vencer, ele fala muito disso. De quem é que você vai botar dentro do barco. Você vai botar dentro do barco uma pessoa que já sabe tecnicamente fazer aquele trabalho, mas que você não confia. Você sabe que aquela pessoa pode ser sacana com você, pode roubar alguma coisa, é uma pessoa totalmente duvidosa. Ou você vai botar dentro do barco uma pessoa que não sabe nada da técnica, mas que você sabe que se você deixar a empresa na mão dela, com caixa cheio de dinheiro, não vai sumir um centavo. E ele falava que as empresas mais tops contratavam essas pessoas, que eram as pessoas confiáveis, e eles ensinavam tudo do zero. Porque é muito mais fácil você ensinar uma técnica do que você mudar o caráter de uma pessoa. Né? Isso é muito... Então, isso tem um nome hoje, que se chama inteligência emocional.
Então, hoje as empresas, elas contratam mais as pessoas pela inteligência emocional do que pelo conhecimento técnico. Porque já é provado que técnica eu ensino, mas caráter eu não ensino. É muito difícil mudar, né? Uma pessoa já adulta, assim, já passou por muita coisa. Não, pode mudar, né? Mas é Mais muito difícil. difícil. E às vezes você não tem tempo para isso. Sim, você não tem tempo para isso. A última pergunta. Para um consultório que já está com problemas financeiros, como eu vou contratar uma empresa de consultoria? Acho que ela quis dizer assim, já que eu já estou lascada, como é que eu vou contratar alguém... Como é que eu tento salvar, né? Como é que eu vou contratar Edmilson para me ajudar se eu não vou conseguir pagar Edmilson? Acho que ela quis dizer. Mas se ela tá quebrada, se for o mês que vem, ela vai continuar. Não, mas né? tem alternativas. Você pode recorrer ao Sebrae, né? O Sebrae ele tem ele tem uma cartela de consultores e o Sebrae financia 70% da consultoria e ainda divide os 30% em 10 vezes. É uma opção. Então, é uma opção. Não é o Edmilson que você vai encontrar lá. São pessoas também que Mas podem são ter- pessoas que têm qualificação, são pessoas boas, que vai ajudar bastante a fazer um diagnóstico do teu problema. Porque hoje, se você não tem o conhecimento pleno do que acontece no teu consultório, entre entradas e saídas, aí realmente o problema está interno, o problema está na pessoa e não no resultado do consultório. Então você tem que saber o que você está comprando, o que você está gastando, de que forma você está aplicando, porque muitas vezes você vai ver que um consultório ele está com dificuldade porque ele fez um estoque grande de material. E aí ele não está conseguindo ter receita suficiente para pagar as despesas. E a gente não pode esquecer duas coisas importantes do perfil do empreendedor. Existe uma diferença muito grande entre você empreender por necessidade e você empreender por oportunidade. Então, a grande maioria das pessoas vão dizer, um recém-formado, eu preciso abrir um consultório. Mas por que ele quer abrir um consultório? Porque ele precisa trabalhar. Então, esse é o perfil da pessoa que vai empreender por necessidade. Então, qual é a dificuldade desse novo empreendimento? O coitado do empreendimento já nasce com a dívida. Ele nasce com a dívida de ter que sustentar o dono dela. Então, ele não chega nem no ponto de equilíbrio, porque ele já tem que tirar dinheiro da empresa no primeiro mês. Então, esse tipo de empreendimento, ele tem uma mortalidade muito alta. Porque as pessoas têm que ter consciência que nenhum tipo de empreendimento, pode ser micro, pequeno, médio ou grande, ele vai sobreviver se você não conhecer o ponto de equilíbrio dele. Então, assim, qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é onde minhas despesas vão ser iguais às minhas despesas. Então, se a minha receita for igual à minha despesa, eu cheguei no ponto de equilíbrio. Mas quais são as minhas despesas? Não pode ser meu prolabore. Você entendeu? Porque você tem que saber o seguinte, em determinado momento, eu vou passar 2, 3 meses trabalhando no consultório sem receber nada. Porque ele precisa sobreviver. Ele tem que chegar ali no ponto de equilíbrio para que a partir dali ele comece a me dar lucro e a partir daí eu consigo tirar dinheiro dentro dele. E lucro não quer dizer que você vai tudo para sua casa, né? Você tem que deixar alguma coisa para eventualidade. Você né? tem que deixar, o que a gente recomenda? A gente recomenda que as empresas façam um caixa de 30% de tudo que entra na sua empresa. Porque ela precisa comprar material, ela tem que saber que o ar-condicionado queimou. E aí? Como é que você compra um novo? Parcela em 10 vezes sem juros, mas você vai pagar do mesmo jeito. Entendeu? Tem os equipamentos que você tem que fazer manutenção. Então, as pessoas têm que saber que você precisa ter um dinheiro em caixa para a emergência. Então, esse fundo é um dinheiro que a gente chama de dinheiro de reinvestimento e emergência. Por que reinvestimento?
Ah, eu estou precisando comprar um novo equipamento que saiu agora, o laboratório consegue parcelar para mim em 5 vezes, mas eu tenho que dar 30% de entrada. Eu não tenho esse dinheiro, eu não vou comprar. Mas se eu tenho esse dinheirinho guardado e aí eu dou ele de entrada, eu parcelo o resto, porque quando ele chegar, ele vai me fazer girar dinheiro e eu vou pagar ele sem problema nenhum. Mas não existe a galinha sem antes ter o ovo. Entendeu? Então, as pessoas têm que saber disso. Ah, para que serve esse dinheiro também? Ah, tem um curso muito bom, eu preciso viajar para fazer esse curso. Eu tiro esse dinheiro do meu caixinha. Porque curso não é gasto, é investimento. Então, tem que ter planejamento. A empresa tem que fazer planejamento. Porque se ela não fizer planejamento financeiro, ela vai ter dificuldade. Aí o que vai acontecer? Ele vai recorrer a banco, vai pegar o dinheiro, vai com a taxa de juros agora que a gente está de 13,75 ao ano, ele vai pagar no mínimo 3% de juros se ele for um cliente muito bom ao mês. Ao mês. Que nós estamos falando aí, se ele pegar aí uns 7 meses, ele não vai pagar menos de que 30% de juros, não. É muita coisa. Surreal. Então, tem que ter esse planejamento. Eu acho que muita Foi gente muito bom. vai mudar esses processos, não? Depois dessa conversa aqui. Quem chegou até o fim, eu acho que foi muito proveitoso, né? Com certeza. Acho que todo mundo vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha se realmente tá fazendo tudo certo, Mas tá né? todo mundo agora indo lá atrás no consultório, atrás do livro caixa. E repensar, né, nesses processos dentro do consultório. Às vezes a gente acha que consultório vai tudo no automático, né? Como a gente vê lá na Ou faculdade. que o consultório é a extensão da sua casa, né? Pois é. E aí hoje a gente já bateu o martelo que isso não acontece, que tem que ter tudo muito bem documentado, né? Edmilson, onde é que eu te acho nas redes sociais? Te acho Usina Negócios. Instagram, Facebook, tem o Facebook da usina, tem o meu LinkedIn pessoal. Edmilson Fialho. né? Isso, Edmilson E Fialho. Usina Negócios, né? E Usina Negócios. Então é fácil de achar. A Usina Negócios tem site também, então é fácil. usinanegócios.com.br. E vale lembrar que o senhor não atua só aqui, né? O senhor é uma pessoa internacional. Então, quem tiver alguma franquia, alguma coisa que precisar fazer uma consultoria com o senhor, não necessariamente precisa estar em Maceió para isso, né? Não, de jeito nenhum. Semana que vem eu tô indo para Macapá atender um cliente. Tava em Brasília, tava em Recife, é muita Macapá. coisa. Meu amigo. Vai Muito lembrar lá obrigada. da África, da Eu sou da suspeita dificuldade de para locomoção. falar, né? Que eu sou fã. Meu pai é desenrolado, viu? Você viu aí? Desde os tempos lá da faculdade que eu ficava vendo as aulas. Então, muito obrigada por vir, por tirar nossas dúvidas. A gente ainda vai abusar um bocado aí. Sempre, todo dia que eu chego lá para A almoçar. gente tem alguma dúvida? Ah, falar isso, né? Eita, cozinheiro de mão Edmilson cheia, viu? é uma pessoa, a paeja de Edmilson Vialho. Inclusive, eu já falei com o pessoal de Salvador. Já tá todo prometeu. mundo louco pra vir pra cá. Ó, eu vou aí te ver, mas o seu Edmilson vai estar aí, né? Não, Olha que o ele nunca Luiz teve pensou. a capacidade de prometer um jantar sem avisar pra ele. Tá todo mundo vindo e ele não sabe. Ah, mas cozinhar é uma terapia. Então certeza. é uma coisa boa. Principalmente quando a gente está rodeado de amigos Pessoas e famílias. boas. Então não tem coisa melhor, não. Isso é. É viu? verdade. Isso é. Onde é que eu te acho nas redes sociais, doutor Luiz? DR Luiz Cardoso, não esqueça de dar o like. Pelo amor de Deus, foi muito bom, né? Foi muito bom. Se inscreve no Pelo amor canal e compartilha, tá, gente? Pra engrandecer aqui, como diz o Vitor, fortalecer a missão. Fortalecer a missão. Gente, vocês me encontram no Priscila Vital F, tá? Lembrando que tem episódio novo do Não Toque. Quer dizer, de 15 em 15, nas terças-feiras, meio-dia, a gente sempre está lançando episódio novo, né? A gente está tentando fazer sempre intercalado agora, né? Um profissional dessa parte de gestão e um profissional dentista para falar sobre as histórias, essa parte profissional em si, né? Não focando só na técnica, né? Porque a gente gosta de ouvir histórias, tá? Valeu, obrigada por chegar até aqui. Até mais. É massa, né?